Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais um vídeo pós-jogo para vocês. Dessa vez não acontecendo imediatamente após o apito final, porque não vai ser bem uma análise tática, vai ser mais uma proposta de uma reflexão técnica do que foi o jogo ontem entre Flamengo e Palmeiras, decidindo a Supercopa do Brasil, as decantadas equipes declaradas os melhores times do país, né? E esse jogo mostrou que, mais do que um duelo tático ou estratégico, esse foi um duelo de diferentes pensamentos na montagem dos elencos. Todo mundo sabe, o Flamengo tem um time muito técnico, que domina os adversários, que são piores tecnicamente do que ele, né? Principalmente pelo desnível da qualidade, principalmente no setor de meio campo. Né? A saída de bola do Flamengo tem na prática um zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Que foi volante, inclusive, no começo da carreira, e que, assim como o William Arão, ele vai jogar na zaga para qualificar essa saída de bola. Ele tem muita qualidade no passe, além de se posicionar muito bem na primeira linha defensiva. Assim como o Felipe Luiz, né, que é seguro como terceiro zagueiro, primeiro por ser um lateral de características mais europeias, não é aquele cara que vai tanto assim a linha de fundo, como são os laterais brasileiros, em sua maioria, sempre foram, essa é uma característica do nosso futebol. Ele tem uma ótima leitura defensiva e garante o balanço e o equilíbrio tático do time, né? Principalmente com os avanços do Isla pela direita, ele segura mais ali como terceiro zagueiro e ainda por ser canhoto, qualifica também a saída de bola por aquele lado do campo. Ainda assim, o primeiro gol do Palmeiras no jogo, ele sai muito cedo no jogo num erro de saída de bola do Flamengo. É uma grande interceptação feita pelo Felipe Melo no meio campo, já acionando o Rafael Veiga na frente. Ali ele foi muito feliz, né? Acertou uma meia-lua de costas, usando o calcanhar e ainda concluiu quase que de trivela ali na saída do Diego Alves, abrindo o placar para o Palmeiras no jogo. Além disso, ainda falando do Flamengo, no meio campo falta um pouco mais de pegada para consolidar um time que joga menos contra equipes mais organizadas. A pressão no campo de ataque tem sempre que ser muito bem feita para recuperar a bola ainda na defesa dos adversários, né? Matar os contra-ataques deles pela raiz e corrigir um problema que era tanto do Flamengo com o Domi. E isso foi muito determinante para ceifar a continuidade dele no rubro-negro, já que essa pressão mal feita deixava os zagueiros muito expostos, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso fez com que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique fossem muito criticados pela torcida. Né, aquela variação tática deixava os dois zagueiros praticamente sozinhos, porque o time tinha o Isla disparando pelo lado direito e o Felipe Luiz trabalhando quase que como um terceiro meio-campista. Isso deixava esses dois zagueiros que são zonais, que são zagueiros um pouco mais lentos, expostos, né? Esse time fazendo essa compactação ofensiva e deixando muitos espaços nas costas deles. Mas esse também era um problema do Rogério Ceni no Fortaleza, que era o time que menos roubava a bola no campo de ataque naquela altura do Campeonato Brasileiro do ano passado, no momento em que ele é contratado. Mas curiosamente as coisas começam a dar certo para os dois quando esse casamento acontece, quando o Rogério é contratado pelo Flamengo, e uma dessas decisões acertadas com certeza foi solidificar a saída de três fixa, né, com esses três zagueiros ali, o Arão pela direita, o Rodrigo Caio centralizado. O Rodrigo Caio se lesionou, né, durante um tempo, o Gustavo Henrique continuou como titular, mas também o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, porque isso protege melhor os corredores laterais. Já o Palmeiras é um time mais maleável e adaptável a como o adversário joga, e isso é um mérito gigante do português Abel Ferreira. E um dos motivos disso é ter um elenco mais homogêneo do que o do Flamengo. Quase que com dois jogadores com níveis parecidos para cada posição, né? E com um treinador que se preocupa muito mais em não deixar o adversário jogar do que ser corajoso, criativo, inovador e impor um estilo de jogo. Não é isso que o Abel Ferreira tenta fazer. Ele tenta montar times competitivos pensando jogo a jogo. O Palmeiras não tem um time titular a nível do Flamengo, aquele 11 demolidor que você sabe que é muito superior aos adversários. O investimento do Palmeiras se deveu de forma diferente, mas se formos parar para pensar, se não fosse o sucesso do Jorge Jesus e as ideias táticas do Rogério Ceni no Flamengo,
seria impensável montar um time titular do Flamengo com Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, sem um meia de mais pegada, né, sem um volante de contenção e ainda sem um outro zagueiro de origem ao lado do Rodrigo Caio, com o Ilharão fazendo essa função de zagueiro. Então as coisas se desenvolveram naturalmente para que todos os caras criativos do Flamengo estivessem juntos no mesmo time e sem uma reposição à altura no banco. Inclusive, quando se trata de base, né, o Palmeiras tem muito mais esse tipo de investimento, esse equilíbrio muito maior, né? Prova disso é que ontem o Gabriel Menino, o Danilo, o Gabriel Veron entraram no jogo e deram uma consistência bem diferente ao time alviverde em relação ao primeiro tempo. E o Palmeiras, apesar de ter um equilíbrio maior na sua montagem, tem também um ponto fraco gigantesco que é o lado direito da sua defesa. Não à toa os 2 gols do Flamengo nascem por aquele lado do campo. Primeiro, com o Felipe Luiz tendo muita liberdade para subir, ele que jogou como terceiro zagueiro e teve essa liberdade para subir por conta da movimentação dos meio-campistas, atraindo a marcação quase que toda para dentro. O Felipe Luiz teve essa liberdade, fez uma grande jogada dentro da área, né, uma sequência de dribles muito bonita realmente em cima do Gustavo Gomes, acabou acertando a trave. No rebote o Gabigol sozinho apareceu para empatar a partida, ele que deveria ter sido perseguido pelo Luan, não acompanhou o deslocamento do camisa 9 e permitiu um empate. Outra coisa, essa coisa ficou ainda mais evidente, né, no gol do Arrascaeta. O uruguaio teve muita liberdade para sair da ponta, vir para dentro, finalizar com o pé direito, no contrapé do Everton, virar o jogo. O Marcos Rocha foi muito criticado ao longo do jogo por conta dos 2 gols terem saído no setor dele. Não à toa o Mike também saiu do banco, né, e foi um outro jogador que entrou na partida, mostrando também como o Palmeiras tem essa possibilidade maior, né, de trocar as peças e aumentar o nível técnico, ou manter o nível técnico, mas quando um jogador não está bem, colocar outro no jogo. Então, os 2 times têm 2 pontos fracos aí a serem corrigidos. Nenhum dos 2 times é perfeito, completo, mas uma equipe é mais equilibrada do que a outra. No caso, é a equipe do Palmeiras. Depois ainda há o pênalti em cima do Rony no segundo tempo, cometido pelo Rodrigo Caio, que deu números finais ao jogo, que acabou sendo decidido nos pênaltis, mas o placar nos 90 minutos foi de 2-2. Então, galera, essa não foi uma análise tática do jogo, mas algumas observações de que os 2 melhores times do Brasil seguem receitas diferentes de montagem de elenco, receitas diferentes de montagem do time titular e problemas diferentes a serem resolvidos. Não há uma forma de pensar o investimento no futebol brasileiro que seja mais acertada do que a outra. Você pode sim preferir uma em relação à outra. Eu já disse que acho a escolha do Palmeiras em montar times um pouco mais homogêneos, mais equilibrada, mas não quer dizer também que é a mais acertada. Não quer dizer que ela é a melhor ou livre de problemas. Muito pelo contrário. O fato do jogo ter sido decidido nos pênaltis, inclusive, só reforça isso. A vitória do Flamengo não foi um tira-teima, como muita gente tratou isso ontem, mas valeu para colocar mais um troféu na galeria do rubro-negro, alimentar essa rivalidade recente entre os 2 clubes e dar alegria, né, ao torcedor que está muito acostumado nos últimos anos a levantar troféus, que é o que mais importa, né, num clube de futebol, o que mais dá alegria ao seu torcedor. Mas o resultado do jogo e principalmente o desenrolar dele foi pouquíssimo conclusivo para a gente afirmar que o Flamengo tem a melhor ideia de jogo do futebol brasileiro. Ele tem mais talento no time titular, mas se isso não for aliado a uma boa estratégia, que é o que o Palmeiras sempre tenta fazer com o Abel, não vai ser o suficiente para manter o Flamengo ali no topo da tabela, porque o próprio Palmeiras está ali na perseguição. O Grêmio, há muito tempo, com o Renato Gaúcho, um trabalho de longo prazo, também está ali tentando ser campeão brasileiro e sempre incomoda nas competições de mata-mata. O Atlético Mineiro também está fazendo um grande investimento, mas vale lembrar que o Atlético está num começo ali, né, de nova gestão, e esse novo investimento também vai demorar, né, a longo prazo a conseguir colher frutos. Basta a gente olhar os processos do próprio Flamengo e do próprio Palmeiras. Então, por hora, parabéns, né, ao Flamengo por
e também ao Palmeiras por proporcionarem a gente um jogo de nível técnico altíssimo para os padrões brasileiros dos últimos anos e que fez muita gente até que não torce, né, para os dois times abrirem mão de repente acompanharem uma partida de Premier League nesse domingo de manhã, por exemplo, para ver o que de melhor os nossos dois melhores times do país tinham para nos oferecer nessa decisão de Supercopa do Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!